Salve galerinha misteriosa, linda, maravilhosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Hoje nós vamos trazer para vocês um caso que está novamente em alta por causa de um documentário feito recentemente pela Netflix chamado A Cúmplice do Mal, Monique Olivier. Esse documentário fala sobre os crimes de Michel Fourniret, mais conhecido como a Besta ou o Ogro de Ardenas. O Michel foi um serial killer que confessou a morte de pelo menos 8 vítimas na França e Bélgica, mas pode estar envolvido em muitas outras mortes também. O documentário lançado pela Netflix vai abordar a luta dos pais na busca pelas vítimas desaparecidas e também pelo fato da esposa de Michel, Monique Olivier, ter confessado que ele matou pelo menos 9 mulheres. Mas existe uma dúvida muito grande nesse caso referente a Monique. Será que ela também foi uma vítima dele, como ela diz que é? Ela diz até hoje, ela está presa ainda, mas ela fala que sempre teve muito medo dele, que ela foi obrigada a fazer tudo o que ela fez. Eu já vou contar daqui a pouquinho para vocês aqui. Fiquem comigo até o final do vídeo que vocês vão saber essa história na íntegra. Ou se ela foi, na verdade, uma cúmplice dele. Algumas cartas, que foram encontradas por investigadores apontam que essa mulher de vítima não tinha absolutamente nada. Vamos conhecer melhor essa história? Então bora logo pro vídeo. Vlad, solta a vinheta. District 1, be advised. Incoming 911 callers are reporting numerous Code 6 parties racing. Dispatch 2 Echo 12, we're moving the quadrant. We're going to focus on the north side of his last known 20. Michel Paul Fourniret nasceu no dia 4 de abril de 1942 em Sedan, na região de Ardenas. Ardenas é uma região de colinas montanhosas partilhada pela Bélgica e Luxemburgo, mas estende-se também à França, onde dá o nome ao departamento de Ardenas. Michel passou boa parte de sua infância nesse lugar, porém pouco se sabe sobre esse período de sua vida, pois ele não falava muito sobre a sua infância aos investigadores, mas o pouco que esse homem falou realmente demonstrava que ele tinha tido uma infância muito turbulenta e abusiva também. O pai de Michel era um homem bastante trabalhador, trabalhava como metalúrgico, e a mãe dele era filha de camponeses, uma mulher muito simples que nunca trabalhou fora de casa, ela vivia exclusivamente para o seu lar. O pai do Michel, ele era considerado uma boa pessoa, porém ele tinha um vício que atrapalhava bastante a sua vida, ele era alcoólatra. Muitas pessoas que trabalhavam com ele também falavam que ele acabava tendo muita distração no trabalho, mesmo no período em que ele não estava alcoolizado, e que isso também demonstrava que ele não tinha uma vida muito boa em casa. O Michel tinha mais 2 irmãos, mais velhos do que ele. Uma irmã que se chamava Huguet, já falecida no ano de 2002, e um irmão chamado André, que eu não sei se esse homem ainda é vivo. Se alguém tiver alguma informação sobre ele, deixa aqui pra mim também nos comentários. Segundo Michel, a relação dele com a mãe não era nada boa, ele sempre a descrevia como uma mulher muito temperamental e também abusiva. Segundo alguns psicólogos, esse homem foi levado a cometer atos monstruosos pelo simples desejo de tirar a inocência dos outros, a mesma inocência que ele disse que a mãe dele tirou dele, aos 5 anos de idade, obrigando então esse filho a cometer atos incestuosos. Ele falou que a mãe dele obrigava ele a ir para o quarto com ela, enfim, não vou descrever aqui tudo o que ele passou, que ela teria então sim abusado dele, que ela usava ele como objeto sexual. Porém, essa informação que ele passou foi desmentida pelo irmão alguns anos mais tarde. Verdadeiros, ou não, esses relatos que o Michel passou, alguma coisa realmente de errada talvez acontecia com a mãe dele, porque algum tempo depois ela foi diagnosticada com alguns problemas mentais. Nada ao ponto dela ser internada, mas sim ao ponto do pai dele acabar pedindo o divórcio. Mesmo tendo todos os problemas com álcool que esse homem tinha, ele era considerado, na medida do possível, um bom pai, e ele acabou levando os 3 filhos junto com ele. Quando o Michel contou para os investigadores as histórias envolvendo o incesto, a polícia bateu bastante em cima desse tema, pediu para ele passar maiores informações, mas ele acabou se recusando e se fechou totalmente quanto ao assunto. Mas ele disse o seguinte para os policiais:
que se eles quisessem saber um pouco mais a respeito do comportamento da mãe dele, das consequências que isso gerou na vida dele, ele recomendava a leitura de 2 livros. Um deles se chama Cabelo Vermelho, do autor Ulysse Renard, e o outro se chama Víbora em Punho, do autor Hervé Bazin. O primeiro livro conta uma história de abusos sofridos por uma criança, sendo seu violador sua própria mãe. Com isso, essa criança teria adquirido o hábito de ferir animais. Isso também me lembrou a história do Ed Kemper, que também tinha uma relação bastante conturbada com a mãe dele e acabava então ferindo alguns animais. Nós fizemos esse vídeo há algum tempo aqui no canal, na verdade foi um dos nossos primeiros vídeos, mas se vocês querem conhecer essa história pela nossa visão, eu peço que vocês então corram lá e assistam, que tá bem interessante essa história. O segundo livro retrata também tais abusos e com isso a personagem principal adquire verdadeira repulsa por mulheres. Ou seja, todos os sentimentos, perturbadores que esses personagens dos livros sentiam pela mãe e também por outras mulheres, descrevia, segundo Michel, a sua própria vida. Ele contou também que teve um episódio muito peculiar, na verdade, na vida dele, que isso também teria gerado algumas perturbações. Ele disse que pegou a irmã dele, fazendo as suas necessidades fisiológicas dentro de um balde. Ele disse que achou aquilo ali horrível e ele acabou escrevendo, e essas anotações foram encontradas algum tempo depois, dizendo que para ele mulheres não poderiam fazer aquele tipo de coisa porque não era compatível com a imagem de Nossa Senhora. Então assim, gente, olha como a mente desse homem realmente era muito perturbada. Segundo alguns especialistas que estudam a mente humana, essa raiva que ele tinha dentro dele por causa dos abusos de sua mãe foram o gatilho para que ele cometesse os crimes sexuais e assassinatos de 8 ou mais meninas entre 1987 a 2003. A polícia acredita que ele dizimou cerca de 12 vítimas, porém algumas investigações de 2018 apontaram que na verdade ele pode sim ter cometido muito mais, chegando próximo de 21 assassinatos. Os crimes que Michel confessou, gente, foram tão perturbadores que os psicólogos alertaram o juiz que iria fazer o julgamento dele em 2008 e depois, mais tarde também, em 2018. Alguns profissionais falaram que era extremamente importante o corpo de jurados também terem um apoio psicológico, porque o que eles iriam escutar não seria nada fácil. Michel Fourniret era descrito por seus colegas como uma grande fraude. Seus primeiros delitos, segundo seus colegas, eram roubos de caneta, carteiras e também de alguns livros, e que ele teria apanhado bastante na rua por causa disso e até mesmo sofrido algumas agressões de alguns professores no período em que ele estava na escola. Apesar da mente perturbada dele, ele sempre tirou boas notas, gostava muito de leitura e era considerado um homem bastante inteligente e culto. Pena que ele levou toda essa inteligência para o lado do mal. Michel Fourniret também serviu nos comandos aéreos da Argélia e depois se voltou para ofícios técnicos, tornando-se operário moleiro e também carpinteiro. Em 1964, Michel se casou com uma moça chamada Annette, e com ela teve seu primeiro filho, porém a união terminou 3 anos depois, em 1967, uma coisa que foi comentada depois, posteriormente, por algumas pessoas que conheciam o Michel, e ele próprio também acabou confessando que a primeira esposa dele não era virgem e que ele teria descoberto isso somente na noite de núpcias e que ele teria ficado muito bravo com essa situação e que esse caso, esse ponto que a esposa dele não era mais virgem também teria aumentado ainda mais esses distúrbios que ele já trazia desde a infância. O motivo da separação do casal foi o fato de Michel ter sido condenado à prisão pela primeira vez por agressão sexual a uma menina de 10 anos, mas infelizmente a pena acabou sendo suspensa. Porém, depois que ele acabou saindo da prisão, porque ele ficou alguns dias preso, quando ele voltou para casa, as malas dele já estavam arrumadas, porque realmente a esposa não queria mais saber dele. Então, assim, gente, ele já teve um problema também referente à esposa. Eu não sei se ele chegou a agredir essa mulher fisicamente, mas essa situação envolvendo a virgindade acompanhou esse homem pelo resto da vida e muitas vítimas acabaram pagando um preço muito alto por ter cruzado o caminho dele.
Cerca de 3 anos depois, Michel se casou novamente com uma mulher chamada Nicole. Dessa união nasceram 3 crianças, um menino e mais 2 meninas que eram gêmeas. Entre os anos de 1966 e 1973, o Michel foi condenado por voyeurismo e violência cometidos em Nantes e em Verdun. Para quem não sabe, o voyeurismo é o hábito, de ficar espiando as pessoas, e quando ele começou a fazer isso, ele já estava casado pela segunda vez, e o casamento acabou também indo, para o brejo por causa da mesma situação. E outra coisa também, ele acreditava que essa segunda esposa também era virgem, e segundo ele também, na noite de núpcias, ele descobriu que ela já não era mais, e isso acabou piorando a situação do casamento dele. Michel foi preso em 25 de março de 1984 por uma dúzia de agressões e abusos sexuais de menores na região de Paris e foi condenado em 26 de junho de 1987 a cumprir 7 anos de prisão. Só que 2 desses anos foram suspensos e mais 3 anos da sentença também, porque ele acabou cumprindo aí algum tempo em liberdade, Parece absurdo, mas infelizmente é assim que funciona. Enquanto ele estava preso, a esposa dele acabou legalizando o divórcio com esse homem, porque eles eram casados também no civil, e ela acabou então indo embora da região e ele nunca mais teve notícias dela. Durante sua prisão, ele arranja uma namorada, uma mulher chamada Monique Olivier, por meio de um anúncio no Le Pèlerin, onde ele escreveu a seguinte frase, eu vou deixar aqui para vocês. O prisioneiro quer se corresponder com todos, de todas as idades, para esquecer a solidão, e ela acabou então mandando algumas cartas para ele enquanto ele estava preso. Essa mulher, ela já tinha sido casada, algumas fontes falam que ela já tinha tido um filho desse casamento, e outras fontes falam que na verdade ela tinha tido 2. Ela trabalhava como enfermeira, tinha um bom salário, tinha uma vida estável, mas acabou então tendo o erro, ou talvez não tão erro assim. Talvez ela errou por ter um propósito já muito bem calculado na cabeça dela de se envolver com um criminoso. Após uma troca de cartas, Monique começa a visitá-lo regularmente na prisão. Michel foi liberado por conduta exemplar no dia 22 de outubro de 1987, aonde ele estava cumprindo pena na prisão Flor-Mérogis, na França. Gente, eu não sei se o nome está correto, tá? Mas eu não consegui fazer ali como se faz a pronúncia, e o francês não é o meu forte, então me perdoem se estiver alguma pronúncia errada. Assim que libertado, ele passa a viver com Monique Olivier em Saint-Clair-Collons, em Yonne, não muito longe de Auxerre, local onde o segundo marido de sua mãe possuía uma casa, e eles acabaram então morando nesse imóvel que já estava desocupado. Nessa época, Michel foi trabalhar como ajudante de obras, e segundo algumas testemunhas, a Monique não trabalhava fora e ficava o dia inteiro enclausurada dentro de casa. Aí é que entra aquela questão, será que ela ficava trancada dentro de casa porque ele exigia, ou porque isso já era uma vontade dela? A gente vai tentar descobrir isso daqui a pouquinho, já vou contar item por item sobre a vida desses 2, mas eu peço que, se vocês já estiverem gostando aqui do vídeo, por favor, deixem aquele like que tanto nos ajuda, compartilhem esse vídeo com pelo menos um amigo de vocês, porque isso nos ajuda imensamente. Se puderem também, pessoal, por favor, se tornem membros aqui do canal, porque vocês vão conseguir mais vantagens também, como emojis personalizados, PDFs também todo mês referente a assuntos que nós tratamos aqui, e também outras vantagens que nós vamos oferecer para vocês. Nos ajudem nisso, que é bem importante para nós. Eu conto com todos. Meu muito obrigada. Obrigado! Monique Olivier nasceu em 31 de outubro de 1948 na cidade de Tours, na França. Michel e Monique tiveram um único filho juntos, um menino chamado Céline Fournier. Esse homem depois, mais tarde, já adulto, ele deu algumas entrevistas para programas de televisão, mas ele nunca mostrou o seu rosto. Ele estava sempre encapuzado e também com óculos bem grande, então ninguém sabe até hoje como é o rosto desse homem, e eu acredito que seja até melhor para ele mesmo por possíveis represálias, apesar dele não ter tido nada a ver com isso, mas ele é filho de um homem extremamente odiado
por muitas pessoas. A Monique, ela bate na tecla até hoje, isso vai ser bastante comentado nesse documentário da Netflix, aonde ela diz que na verdade ela sempre foi uma grande vítima do Michel, que ela tinha muito medo dele, que ele a obrigava a participar de tudo isso. Só que algumas cartas que foram encontradas posteriormente, quando eles já estavam presos, dizem que de vítima realmente ela não tinha nada, porque o que acontece? Quando a Monique começou a se corresponder com o Michel, quando ele estava preso ainda, ele já tinha deixado claro, isso foi confirmado porque a letra era dele, aonde ele falou que ele tinha uma grande obsessão por meninas virgens. A Monique falou então que estava tendo alguns problemas com o ex-marido dela, não sei o que estava acontecendo, se era com a guarda dos filhos ou o que era. Ela acabou contando também isso para o Michel, para a polícia, de forma bastante manipuladora, mas isso nunca foi provado até então, que na verdade ela já teria induzido a ele fazer uma proposta para ela e ele acabou fazendo. Ele disse o seguinte: olha, quando eu sair da prisão, porque ele já sabia, ele já estava planejando sair da prisão em 1987, ele acabou saindo mesmo, porque ele estava tendo um ótimo comportamento, tudo muito bem calculado para que isso pudesse acontecer. Ele disse para Monique o seguinte: se você me ajudar a conseguir meninas virgens, para que eu possa abusá-las e depois também matá-las, eu vou então dar um fim no seu ex-marido, e a proposta acabou sendo aceita. Então a Monique sabia muito bem com quem ela estava se metendo, inclusive uma proposta de assassinato foi aceita por ela. Referente ao ex-marido da Monique, gente, eu não sei se o Michel realmente chegou a matá-lo, porque algum tempo depois o Michel falou que ele matou também um homem, só que nunca ninguém conseguiu descobrir a identidade dele, e eu não consegui ter acesso a outras informações referente ao ex-marido dela. Se vocês souberem também de alguma coisa, deixa aqui pra mim nos comentários. Em dezembro de 1987, Michel comete seu primeiro sequestro seguido de abuso sexual e assassinato por estrangulamento. A vítima era uma garota de 17 anos chamada Isabelle Laville. Essa vítima foi escolhida a dedo pela Monique porque, na verdade, ela fazia essa triagem dessas meninas. Algumas não, mas algumas realmente ela já pesquisava algum tempo antes. Inclusive o Michel, gente, ele tinha uma planilha, tá, feita à mão, aonde ele colocava todas as descrições dessas meninas, passo a passo de tudo que elas faziam. Então já eram crimes realmente bastante premeditados. Essa menina, Isabelle, ela foi escolhida pela Monique por causa de um desejo muito peculiar que o Michel tinha, que era o quê? Manter relações sexuais com a Michelle, né, sendo ela virgem, porém ela já tinha sido casada, ela já tinha filhos, isso era uma coisa impossível. Então ela viu algumas características físicas na Isabelle que lembravam bastante ela na sua adolescência. Então, para satisfazer o desejo, ela resolveu pegar uma sósia dela mesma, quando era mais jovem, virgem, para que ele pudesse então manter relações sexuais. No dia 11 de dezembro de 1987, a Isabelle estava voltando para casa após sair da escola. Todos os dias ela percorria cerca de 1,5 km nesse trajeto. Ela também morava em Une, na França. Monique era quem atraía as vítimas, né, para o esposo, e não foi diferente com a Isabelle. A Monique então passou de carro pelo trajeto aonde a menina estava, parou o carro dela e pediu algumas informações. Ela sempre foi muito simpática com essas jovens, e a Isabelle acabou então acreditando nela. Ela convidou essa menina para entrar dentro do carro, para mostrar para ela onde era o local que ela queria ir, e assim foi feito. As duas foram conversando, a Isabelle não teria percebido nada de errado, até que chegou determinado período ali, determinado ponto da estrada, ela viu que tinha um senhor pedindo carona. A Monique acabou parando o carro e ele disse que tinha tido, né, algum problema no automóvel dele, e perguntou se ela poderia dar uma carona para ele. Ela acabou aceitando. A Isabelle já teria ficado um pouco desconfiada, mas enfim, né, confiou na Monique. Esse carro que a Monique utilizava, ele tinha 4 portas. Então o que aconteceu? A Isabelle estava no banco da frente com a Monique Olivier, e o Michel acabou entrando então no banco traseiro pela porta de trás. Nesse momento ele já estava ali armado, né, com um pedaço de corda. Ele muito covardemente atacou essa menina, né, pelas costas. Ele pegou e acabou asfixiando a Isabelle, enquanto a Monique aplicava algum tipo de droga alucinógena, né, via venosa, para então que ela pudesse acabar desmaiando, e com isso
eles acabaram levando ela para um outro local. Eles acabaram levando essa menina para a própria casa deles e lá o Michel acaba então cometendo o abuso com essa criança e depois tira a vida dela também por estrangulamento. Seria necessário esperar até 2002 para que o promotor de Auxerre se interessasse pelo caso, que foi reaberto em 2004 após as confissões de Monique Olivier. Em 2006, algumas escavações descobriram os restos mortais de Isabelle no fundo de um poço. Isso, gente, 17 anos depois da sua morte. A princípio, a polícia achou que o algoz de Isabelle era um outro serial killer chamado Émile Louis, acusado pelo assassinato de 7 jovens deficientes na década de 1970, mas logo depois foi descartado essa possibilidade. 4 meses depois do ataque feito a Isabelle, uma segunda vítima também acabou, infelizmente, morrendo nas mãos desse homem, uma mulher chamada Farida Hamish. Esse crime não teve a mesma motivação dos demais. Ali a intenção realmente era roubar essa mulher que era uma namorada, uma esposa de um companheiro de cela do Michel quando ele estava preso, um homem bastante perigoso que também se envolveu ali em algumas questões, mas se eu não me engano, não com abusos e sim com tráfico de drogas. A Farida Hamish desapareceu em 12 de abril de 1988. Ela tinha 31 anos na época e ela era companheira de Jean-Pierre Relegouarc. Como eu falei para vocês, esse homem era também extremamente perigoso. Quando Michel saiu da prisão, o Jean-Pierre pediu para que ele fizesse um favor. Ele deu o endereço da namorada, da companheira dele, da Farida. Provavelmente esse homem confiava bastante no Michel, porque para pedir uma coisa dessa, mas enfim. Ele acabou pedindo que ele procurasse então a Farida para que eles juntos pudessem ir até em um cemitério que ficava localizado em Paris para que um tesouro pudesse ser escavado, exatamente. Ele tinha enterrado junto com a gangue das perucas, que era um grupo bastante perigoso ali que teve naquela época. Cometiam muitos assaltos também, então eles acabaram, ele e a Farida foram até esse cemitério e cavaram e realmente acharam uma quantia muito grande em barras de ouro, cerca de 20 quilos, e também algumas moedas de ouro. O combinado era o seguinte: a Farida ficaria com uma parte e o Michel ficaria com a outra, e assim foi feito. Ela pegou a parte dela e ele também pegou a parte dele, e depois eles acabaram indo embora. Só que algum tempo depois o Michel marcou um encontro com essa mulher, acredito que na casa dela, não sei qual era o envolvimento que eles tiveram, mas enfim, isso não ficou bem claro na história. Eu sei que ele foi até a casa dela e lá ele acabou então tirando a vida dessa mulher e acabou roubando a parte dela no dinheiro também. O Michel pegou e enterrou essa mulher em um local que ele nunca disse onde ficava até hoje. O corpo dela, os restos mortais, nunca foram encontrados. Só que o que ele fez? Ele pegou o carro dela e levou para um aeroporto ali que tinha próximo para simular depois, caso Jean-Pierre saísse também da prisão, para dizer que ela tinha então roubado todo a parte que era dele também e tinha ido embora para um outro país, e assim acabou sendo feito. Posteriormente, Michel Fourniret disse calmamente em seu julgamento que conseguia se lembrar das últimas palavras de Farida, onde ela disse a seguinte frase antes de ser estrangulada: Michel, não me mate assim. Então, assim, gente, esse homem, segundo a polícia falou, ele nunca demonstrou nenhum tipo de arrependimento, nenhum tipo de remorso. Mesmo quando a família das vítimas acabavam confrontando ele no julgamento, ele nunca demonstrou arrependimento, era extremamente frio. E uma coisa que ele falou que chocou bastante as autoridades, quando ele se referia às vítimas, ele disse que elas não significavam nada para ele, que elas eram apenas membranas sobre patas, meros objetos que ele usava e depois descartava. Fabienne Leroy, na época, com 20 anos de idade, desapareceu no dia 3 de agosto de 1988 em Marne, no estacionamento de um supermercado. Michel e Monique a convenceram a entrar em uma van, porque agora Michel já tinha comprado uma van
que tinha bastante espaço porque ele já queria cometer os abusos ali mesmo dentro do carro. A esposa dele estava presente, via tudo e não fazia nada. Não sei se ela também participava desses atos, mas ela nunca confessou. Ele também nunca disse que ela tinha participado em si no ato sexual. Mas o que aconteceu, gente? Nessa época em que a Fabienne foi sequestrada, olha só a morbidez desse casal. A Monique, ela já estava grávida, ela já estava quase ganhando o selim. Então, o que ela fez? Ela se aproveitou desse estado, né, que ela já estava ali na parte final da gestação dela, e ela simulou que ela estava entrando em trabalho de parto. A Fabienne acabou acreditando na história, os dois simularam muito bem aquilo tudo e ela acabou entrando no carro. O casal, então, acabou levando essa jovem para as proximidades de um acampamento militar que ficava numa área mais isolada. Nesse momento, o Michel pediu para que a Monique, que já tinha trabalhado como enfermeira, verificasse se essa menina ainda tinha o ímen, ou seja, ele pediu para que ela, né, tirasse a roupa dessa jovem e fizesse um exame ginecológico para ver se ainda ela era virgem, mas a Monique disse que se recusou a fazer isso, que ela acabou então saindo da van e ele acabou então cometendo, né, o abuso sexual ali mesmo dentro do carro. Após ser abusada, Fabienne acaba sendo morta a tiros disparados no seu peito diretamente por Michel Fourniret. Seu corpo foi encontrado várias semanas depois após a sua morte. No dia 9 de setembro de 1988, então, o bebê de Monique acaba nascendo. Depois do nascimento desse filho, Michel vendeu as barras de ouro que estavam enterradas no cemitério em Paris e também aquelas que ele tinha roubado da Farida, e ele acaba comprando então alguns imóveis. Ele esperou essa passagem de tempo para que o Jean-Pierre não desconfiasse dele. Com esse dinheiro, Michel e Monique compraram em 1989 o Château de Salto, em Ardenas, onde posteriormente foram encontrados 2 corpos de 2 de suas vítimas. Ele também acaba comprando um apartamento na Bélgica, já bastante programado ali para que esse local fosse aonde ele levasse também as suas vítimas. Só que nesse período, Michel tem uma grande surpresa. O Jean-Pierre, o esposo da Farida, ele acaba saindo da prisão e ele vai até esse homem tentar tomar alguma satisfação para ver se ele realmente tinha alguma coisa a ver com o desaparecimento da companheira dele. Só que o Michel acaba contando uma história para ele, dizendo que ele não sabia onde ela estava, que ele tinha dado a parte dele para ela e que ela nunca mais havia o procurado. No primeiro momento, esse homem fingiu acreditar, só que mais tarde ele acabou prejudicando bastante Michel Fourniret. Cerca de 7 meses depois, uma outra jovem acaba sendo vítima do casal Monique e Michel. Uma jovem de 22 anos chamada Jeanne-Marie Desramalt é sequestrada após ser atraída pelo casal para o Château de Salto. Essa jovem teria conhecido o casal em um trem que ela estava, eles teriam conversado bastante com ela, eles eram muito simpáticos, carismáticos, e eles acabaram então fazendo um convite para que ela tomasse um café com eles nesse chateau. Ela tinha muita vontade de conhecer, né, um castelo, porque é uma mansão, mas ele tem bastante o formato de um castelo, tanto é que o nome é chateau, e ela acabou então aceitando o convite, infelizmente. Jean-Marie conheceu o casal no dia 18 de março de 1989, e alguns dias depois então ela acabou indo nessa casa. Porém, ao chegar na mansão, ela já percebeu que o clima estaria um pouco diferente, e assim que ela sentou à mesa para tomar o café, ele já logo disparou uma pergunta muito indiscreta. Ele perguntou se ela ainda era virgem. Ela ficou assustada, mas a Monique estava junto com ela, ela acabou ficando sem jeito, mas respondeu para ele que não, que ela não era mais virgem, inclusive ela já estava noiva e já estava planejando seu casamento. Com essa resposta que ele não esperava escutar, ele ficou muito enfurecido e acabou então agredindo fisicamente essa jovem. Ela tentou fugir, chegou até a porta, segundo relatos da Monique, mas eles acabaram então amarrando ela. Nesse caso, então, ele acabou cometendo os abusos, também tirou a vida dela, né, por asfixia. E assim, gente, nessa época, o Michel já estava com 46 anos e a sua sede
por meninas mais novas, de preferência virgem, estava totalmente incontrolável. Isso a própria Monique acabou falando. Assim, então, que ele acabou matando essa jovem, eles levaram ela para o jardim dessa mansão e ali eles a enterraram em uma cova até bastante profunda. Em julho de 1989, a Monique e o Michel, que até então não haviam se casado legalmente, acabam fazendo isso. Nesse período, Michel teria resolvido, a pedido da Monique, dar um tempo naquela situação ali, de realmente estar caçando meninas virgens, porque ele se autodenominava um caçador de virgens. Mas ele acabou ficando sossegado por apenas 9 meses. 9 meses depois, então, a sede de morte que esse homem tinha acabou dizimando uma outra vítima, e dessa vez ele e Monique cruzaram a fronteira com a Bélgica para realizarem esse novo ataque e acabarem então inaugurando, foram essas as palavras, inaugurando aquela casa que eles tinham comprado na Bélgica, levando para lá uma nova vítima. Elizabeth Bridget, de apenas 12 anos, também foi sequestrada pelo casal no dia 20 de dezembro de 1989. A menina chamou bastante a atenção deles e eles acabaram seguindo ela. Num certo dia, nesse dia 20 de dezembro, ela tinha que fazer um trabalhinho da escola na casa de uma amiguinha e eles foram seguindo essa menina e, sabendo que lá não era a casa dela, eles acabaram esperando até que ela então resolvesse sair. Por volta das 19 horas, então ela saiu e novamente a Monique acabou atraindo essa criança para o carro deles e ela acabou sendo levada então por eles para essa casa na Bélgica. Todas as histórias envolvendo Michel Fourniret são extremamente abomináveis, mas referente a essa menina, a coisa assim foi realmente tentar estudar esse caso. Vou dizer para vocês, foi bastante difícil para mim. São muitas informações a respeito desse homem e também ter que ler tudo aquilo que ele acabou fazendo, mas para entender o caso eu tive que passar por essa situação. O que acontece, gente? Esse homem, quando chegou na casa, essa menina tinha apenas 12 anos de idade, era uma menina muito bonita mesmo, e quando ele despiu essa criança, ele percebeu que ela estava menstruada. Ele acabou então pedindo para Monique levar essa menina para o banheiro, para que ela desse um banho nessa menina. A menina estava totalmente desesperada. A Monique acabou fazendo isso e depois que ela acabou então lavando essa criança, ele acabou então cometendo os abusos com ela de uma forma muito violenta. Elizabeth foi asfixiada com um saco de plástico e os restos mortais dela foram levados então para o chateau, aonde a Jeanne-Marie também já estava enterrada, e lá eles acabaram então sepultando essa menina no jardim da mansão, do mesmo lado aonde estava o corpo da outra vítima. Algumas investigações levaram a polícia a acreditar que o culpado seria Marc Dutroux, outro abusador de menores que também agiu nessa mesma época, um homem muito perigoso, mas ele sempre negou esse caso e nada vinculado a ele foi encontrado. 11 meses depois da morte de Elizabeth, no dia 24 de dezembro de 1999, na cidade de Nantes, na França, Michel e Monique fazem a sua próxima vítima, uma menina de 13 anos chamada Natasha Danais. O casal também usou o pretexto de um problema de saúde para atrair a jovem para a van. Aconteceu então a mesma coisa, que as outras. Ela foi abusada e depois também teve a sua vida tirada. Natasha foi encontrada sem vida nas dunas de uma praia na província de Vendée. Só que ao contrário de outros casos, no caso da Natasha, teve uma testemunha ocular muito importante. A irmã dela teria visto o sequestro da Natasha, mesmo que de longe, mas ela acabou então percebendo que era um carro branco e que tinham levado a irmã dela para algum local. Ela foi procurar a polícia e logo algumas buscas na região acabaram sendo feitas. A polícia acabou associando esse caso a um vizinho delas que também tinha um carro bem parecido com o do Michel. Eles entraram na casa desse homem e acabaram descobrindo algumas coisas ilegais que ele também tinha, mas eu não consegui descobrir o que ele fazia. Eu sei que esse homem também acabou sendo preso e 2 meses depois ele acabou se enforcando na prisão. No dia 16 de maio do ano 2000, infelizmente, outra vítima acaba cruzando o caminho do ogro de Ardenas e da sua cúmplice. Nessa época, o Michel já estava com 58 anos e cada vez mais violento. Céline Saison, de 18 anos, foi raptada perto da sua escola. Seu corpo foi encontrado 2 meses depois na floresta de Suni,
por coletores de cogumelos a poucos quilômetros da casa do casal. Isso na Bélgica, tá, pessoal? Celine também foi vítima de abuso e morreu por asfixia. Nesse caso, a Monique não teria participado, né, do sequestro dessa menina. Ele já estava começando a agir sozinho nessa época. Por algum motivo, ele não queria mais a companhia da esposa. Nesse mesmo ano, as coisas começariam a mudar para Michel, pois a polícia começou a investigar os impostos desse homem que trabalhava com serviços mais humildes e mesmo assim conseguia ter um chateau. Com essa investigação, a polícia descobriu algumas falsificações em documentos dele e uma investigação secreta começou a ser feita. Logo de cara, a polícia não falou que tinha descoberto alguma coisa de errado, porque eles desconfiavam, né, literalmente, que tinha muito mais caroço nesse angu do que eles poderiam imaginar, e eles estavam certos. Mas se eles deixassem isso transparecer, o Michel provavelmente poderia fugir e eles queriam pegar ele no pulo. Em 1999, o Jean-Pierre, então, né, já estava bastante desconfiado ali que o Michel poderia ter dado fim na companheira dele, acabou entrando em contato com a polícia e também fez algumas denúncias a respeito dele, falando sobre a compra do chateau. Então, juntando um mais um, a polícia acabou realmente vendo que aquele homem era muito mais perigoso do que eles poderiam imaginar. No dia 5 de maio de 2001, exatamente 1 ano e 11 dias depois da morte de Celine, uma outra menina, dessa vez de origem tailandesa, ela tinha apenas 13 anos de idade também, chamada Manania Tumpong, que estava saindo da biblioteca em Sedan, também foi raptada por Michel e por Monique. Essa menina teria lutado bastante contra ele e assim, em um dos julgamentos dele, ele acabou confessando que ele também torturava essas vítimas. Então sempre ele colocava ali uma informação nova. A polícia achava que ele sempre queria estar no poder, que ele gostava de brincar também com a polícia, dizendo algumas coisas em determinados pontos, né, do ano. Ele sempre anunciava que ele tinha algo de diferente para contar, porque ele gostava também, de certa forma, dessa celebridade monstruosa que ele tinha se transformado. Ele gostava de ser famoso por causa disso. Ele acabou dizendo, então, que quando ele pegou essa menina, ele obrigou ela a perguntar se ele queria manter relações sexuais com ela, e ele disse que fazia esse tipo de pergunta para todas as outras vítimas também. Os restos mortais dessa criança foram reconhecidos através das roupas que também estavam enterradas com o corpo. Os pais, infelizmente, né, tiveram que fazer esse reconhecimento. O Michel Fourniret já havia percebido, né, essa menina há bastante tempo. Ela tinha uma beleza bastante exótica que chamou a atenção dele, isso segundo ele falou. E ele falou o seguinte para Monique: conheci uma garotinha asiática, vou levá-la. Michel Fourniret mais tarde admitiu o assassinato de Manania, mas ele negou o estupro. No entanto, Monique Olivier disse que na noite do dia 5 de maio de 2001, o Michel demonstrou grande satisfação por ter deflorado uma virgem antes mesmo do ato em si. Então ele acabou tirando, né, a virgindade dessa menina antes de consumar realmente o ato. Não vou entrar em detalhes, mas essa criança acabou sofrendo bastante na mão desse monstro. Em 26 de julho de 2003, o Michel sequestrou uma menina de 13 anos chamada Maria Ascension, quando ela estava indo para a escola. E ele agora estava, preferindo realmente fazer esse serviço sozinho, e a Monique não estava mais sendo convidada para acompanhá-lo. Ele falou que essa menina resistiu bastante ao ataque. Por causa disso, ela acabou respondendo ele de forma bastante alterada. Ele acabou batendo nela dentro do carro e também precisou amarrá-la. Só que em um cruzamento, essa menina conseguiu sair da van sem que ele percebesse de imediato. Ela acabou pedindo socorro. Um outro carro que estava atrás deles, né, acabou então parando para fazer esse socorro, e rapidamente a placa do carro do Michel foi anotada e logo depois ele acabou sendo preso dentro da sua casa. Após ele ser preso no dia 26 de junho de 2003, a polícia belga e também a francesa agiram juntas para descobrir todos os crimes desse homem e também da sua cúmplice. O Michel não quis dar muitos detalhes e a polícia então acabou colocando alguns microfones escondidos em conversas liberadas entre ele e a Monique para ver se eles pegavam alguma coisa, mas nada foi conseguido nesse momento, porque ele provavelmente já estava desconfiado dessa regalia que ele tinha ganhado. Porém, depois de 120 interrogatórios, em junho de 2004, a Monique começou a abrir a boca porque ela estava com muito medo de ser condenada à prisão perpétua
por cumplicidade, ainda mais que uma das presas, né, que estavam por ali também tinham comentado com ela que uma delas tinha sido presa, né, condenada a 30 anos por cumplicidade em atos muito parecidos. A Monique ficou com bastante medo e começou então a entregar o marido dela e ela também. No dia seguinte da sua prisão, Michel confessa 6 mortes e no dia 1º de julho ele confessa então a autoria da morte de Celine e de Manaina também. A partir do dia 3 de julho de 2004, ele começou a acompanhar a polícia até o chateau para que escavações pudessem ser feitas. Mais de 200 policiais com retroescavadeiras começaram a escavar todo o terreno e os corpos então da Elizabeth e da Jeanne-Marie foram encontrados bastante conservados, porque o terreno daquele chateau era bastante argiloso e com isso acabou então fazendo a conservação dos corpos. Nesse momento a polícia falou que quando eles retiraram ali os corpos das meninas, em nenhum momento ele demonstrou qualquer tipo de sentimento por elas. Monique também acabou confessando que Michel matou em 1993 uma babá que havia trabalhado para eles, porém o corpo dessa jovem nunca foi encontrado, nenhum registro, nenhum boletim de ocorrência referente a ela também foi descoberto e a Monique não se lembrava direito nem do nome dessa moça, então ninguém sabe se isso realmente foi verdade. Michel também acabou confessando que ele costumava injetar ar nas veias das suas vítimas, no momento dessas torturas, então sempre ele confessava alguma coisa mais monstruosa que a outra no decorrer do tempo. O julgamento de Michel e Monique se iniciou no dia 27 de março de 2008. Michel foi condenado à prisão perpétua e a Monique também, mesmo ela alegando ser uma vítima, isso não convenceu os jurados. Além disso, eles tiveram que pagar mais de 1 milhão de euros em indenização para a família das vítimas. No ano de 2010, o casal acabou se divorciando e em 16 de novembro de 2018, eles acabaram então sendo julgados pela morte de Farida Hamish, só que nesse caso a Monique foi inocentada e o Michel, que já estava em 7 prisões perpétuas, acabou pegando mais 20 anos por essa morte, mas ele nunca revelou aonde o corpo havia sido enterrado. Ele sabia onde estava, mas ele disse que não ia falar. Em 12 de novembro de 2019, Michel Fourniret começa a ser ligado a um misterioso caso já arquivado, o desaparecimento de Lydie Lodget em Orne, isso em 1993. Na época, a Lydie estava divorciada já do seu esposo, ela tinha um filho, tinha 29 anos, tinha saído para comprar uma árvore de Natal e alguns enfeites e acabou não voltando para casa. O carro dela foi encontrado perto da casa dela, com todos os documentos dela e a chave também estava na ignição, ou seja, não foi roubo. Então, ninguém desconfiou na época do Michel, mas ele acabou confessando tempo depois. Ele acabou também confessando que em 16 de maio de 1990 ele acabou matando Joanna Parrish, de 20 anos, uma jovem assistente de inglês. Ela desapareceu após um encontro com um homem que queria dar aulas, também de inglês para o seu filho. Ela também falava inglês, ela era uma assistente, mas ela queria que um professor realmente desse aula para o seu menino e provavelmente esse homem era Michel Fourniret. Ela também sofreu abusos e foi encontrada logo depois em Yonne. Uma outra ligação que também levava a um suposto crime do Michel foi referente ao desaparecimento de uma jovem com problemas mentais chamada Marie-Angèle Domesse. No dia 8 de julho de 1988, essa jovem acabou então desaparecendo e para a família, sim, o Michel sempre foi culpado porque eles conseguiram algumas informações a respeito dele, mas até então a polícia não tinha nenhuma ligação desse caso com o Michel. O corpo então da Marie-Angèle nunca foi encontrado. A Monique disse que sim, que o Michel tinha a ver com esse caso, mas pelo que eu entendi ele nunca confessou o assassinato dessa moça. Em novembro de 2019, a Monique também acaba quebrando o silêncio mais uma vez e fala que o Michel também acabou assassinando uma outra vítima, uma menina chamada Estelle Mouzin, de apenas 9 anos de idade. A Estelle, ela estava indo para casa depois de sair da escola, isso no ano de 2003, e acabou tendo o mesmo destino das outras vítimas. Também foi abusada e também teve a sua vida tirada por esse homem, mas o corpo dessa menina nunca foi encontrado. Michel faleceu no dia 10 de maio de 2021 em um hospital na França. Na verdade, ele morreu em Paris.
Ele já estava com 79 anos de idade, sofria de graves problemas cardíacos e respiratórios e também já estava bastante debilitado por causa do mal de Alzheimer que ele sofria. Ele nunca contou, a polícia tem certeza que ele nunca contou todos os crimes que ele cometeu. Quando ele realmente queria falar, a polícia sentia que ele estava querendo falar, mas o mal de Alzheimer já tinha deixado ele bastante debilitado também mentalmente, então qualquer coisa que ele pudesse falar ali, se ele tivesse conseguido, porque ele já não falava direito, mas qualquer coisa que ele conseguisse falar também não poderia ser levado em crédito por causa da doença. Monique Olivier, hoje com 73 anos, cumpre atualmente pena de prisão perpétua, só que assim, gente, ela tem que cumprir 28 anos, pelo menos, em regime fechado. Depois ela tem a chance de passar para um regime semiaberto, mesmo sendo prisão perpétua, e a polícia luta para que outros crimes dela também sejam ali confessados, para que ela não tenha esse direito de sair novamente da prisão. Que sempre que ela precisa sair, né, para prestar algum depoimento novo, isso também acontecia com Michelle, eles estavam sempre com coletes à prova de balas, eram pessoas que tinham que estar separados dos outros presos mais perigosos, né? Colocavam eles juntos ali com algumas pessoas que também já tinham cometido crimes semelhantes, mas mesmo por essas pessoas eles também sofriam bastante ameaça. Então agora, com esse documentário pela Netflix, a família, né, das vítimas acredita que muita coisa talvez ainda possa ser descoberta e que esse caso então do ogro das Ardenas realmente não seja esquecido. Olha, gente, é um caso bem difícil mesmo, foi um caso bem complicado para eu estudar, porque assim, existem muitas informações que divergem, né, de uma fonte para outra, mas eu tentei trazer para vocês aqui tudo que eu encontrei de mais concreto. Esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui pra mim seus comentários, o que vocês acham da Monique. Ela realmente foi uma vítima ou ela é uma cúmplice? Vou dar a minha opinião. Pra mim ela foi uma cúmplice muito ativa e ela poderia ter salvo a vida de muitas pessoas, né? Infelizmente, a maioria delas apenas crianças. Então assim, gente, espero que vocês tenham realmente gostado e compartilhem esse vídeo com pelo menos um amigo de vocês, porque isso nos ajuda imensamente. Um beijo grande e até a próxima história. Tchau, tchau. District 1, be advised. Incoming 911 callers are reporting numerous Code 6 parties racing. Dispatch 2 Echo 12, we're moving the quadrant. We're going to focus on the north side of his last known 20.